Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos estudar o temido Present Perfect e vamos aprender de uma vez por todas. Antes de começarmos, dê o seu joinha para ajudar o canal e considere se inscrever caso não seja inscrito ainda. I have died every day waiting for you. Dá essa ideia de que isso aconteceu várias vezes no passado, ok? Então, ela morreu todos os dias esperando por ele. Na hora da gente fazer essa tradução do have died, a gente vai traduzir como se fosse passado mesmo, tá? A gente falar, eu morri todos os dias esperando por você. Então, aqui nós temos a nossa estrutura. A estrutura vai ser primeiro o nosso subject, que é o sujeito, que aqui nessa situação, nessa frase, vai ser o I. Depois a gente vai colocar o verbo have. E depois a gente vai colocar o verbo principal no past participle. O past participle, ele tá lá naquela regrinha de verbos irregulares que a gente estudou para o simple past. Lembra que quando a gente estava estudando o simple past, a gente usava a segunda coluna. Agora, com o present perfect, a gente vai usar a terceira coluna, ok? E aí, também para fazer essa estrutura aqui do present perfect, a gente vai ter que ver se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Nesse caso, no caso aqui dessa frase que a gente está estudando, o verbo die, que é morrer, se a gente for procurar naquela listinha de verbos irregulares, a gente não vai encontrar ele lá, porque ele é regular. Então, nesse caso, a gente vai colocar apenas o ED no final. Como ele já terminou com E, então a gente só vai acrescentar o D. Então, ele é um verbo regular, então a gente só vai botar o ED no final, ok? Se fosse irregular, então a gente colocaria aqui nessa estrutura a correspondente à terceira coluna. I have loved you for 1,000 years. E nesse caso aqui, é uma coisa que começou no passado, mas que continua até agora. Normalmente, nesses casos, a gente usa as palavras since, que é a mesma coisa que desde, ou for, que é por. Então, a gente vai falar sobre uma duração de tempo. Note que a gente não está especificando o tempo exatamente que aconteceu aquela ação no passado. A gente está falando sobre uma duração de tempo, ok? Se a gente tivesse que especificar exatamente quando a coisa aconteceu no passado, aí a gente usaria o simple past e não o present perfect. Então, aqui, I have loved you for 1,000 years. Então, eu amei você por 1.000 anos. Ok? Have loved you for 1,000 years. Então, comecei a amar você no passado, mas continuo até hoje, e aí já se foram 1.000 anos, ok? É uma duração de tempo. Então, a gente analisando aí a estrutura, ó, é o sujeito, mais o verbo have, mais o verbo principal no past participle. Love também é um verbo regular, então você não vai encontrar ele na listinha de verbos irregulares, que está linkada aqui no campo de descrição. Então, por isso, a gente só vai colocar o ED no final. Como o love já termina com E, então a gente só vai colocar o D e pronto, já está no past participle. I think I've seen this film before.
Então, aqui nós temos a forma contracta do verbo have. Então, se tiver, por exemplo, aqui a gente vai falar I've, ok? Que é a mesma coisa de I have. Ok? Aí nós temos que prestar atenção quando isso acontecer com os outros, por exemplo, da terceira pessoa. Porque she is, né? She is, his, and it's. Aqui vai ser igual a she has. Aqui igual ao he has. E aqui igual ao it has. Então, quando isso aparecer dessa forma, a gente tem que prestar atenção, portanto, pode ser uma contracted form por causa do verbo has, como também pode ser uma contracted form por causa do verbo to be. Então, a gente vai ter que analisar o que vem depois. Se vier, por exemplo, um verbo no past participle, então é has. Se vier um verbo com ing, então provavelmente é verb to be. Ou se vier, não sei, algum adjetivo, aí é verb to be também, né? Ok? Então, a gente vai fazer essa contracted form desse jeito. E para os outros também, tá? Para os outros vai ficar with, ou vai ficar you've, or they've, que são os correspondentes para we have, you have e they have, ok? Bom, qual é o motivo que a gente utilizou aqui o verb present perfect? Nós utilizamos o present perfect aqui porque a gente fala de uma situação que aconteceu no passado, mas não especifica exatamente quando foi que aconteceu. I think I've seen this movie before. Eu acho que eu vi esse filme antes. Ela não especifica quando aconteceu exatamente, ok? Então, quando isso acontecer, a gente pode usar seguramente o verbo present perfect. Lembrando-se que se a gente tivesse que dizer exatamente quando a situação aconteceu no passado, nós usaríamos o simple past. O U2 também tem uma música com uma frase no present perfect. E ela diz assim, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Então, ele começou a procurar lá no passado e ainda não encontrou até o presente momento. Daí a gente percebe como usar o present perfect na negativa. A gente só vai fazer o quê? A gente vai pegar o verbo have e vamos colocar o not no finalzinho dele. Então, a gente tanto poderia falar haven't, que é a forma contracta dele, como nós poderíamos falar have not. Haven't or have not. Agora vamos pensar como é que ficaria essa frase se fosse she. Aperta o pause e veja como ficaria essa frase com she. Então, a complicação desse tempo verbal é que apesar de ser o passado, o verbo have, ele vai ser conjugado como se ele estivesse no presente. Então, ao invés de have, nós vamos utilizar o has, porque é terceira pessoa. Então, a gente só vai colocar assim, she hasn't found what she's looking for. Ou, se a gente não quisesse fazer essa forma contracta, nós iríamos colocar she has not found what she's looking for. Rod Stewart faz uma pergunta
em uma das músicas dele, que é... Have you ever seen the rain? Então, aqui nós temos uma pergunta. Have you ever seen the rain? Né? Na sua vida, você já viu a chuva? Então, nesse caso, para fazer as interrogativas, a gente vai colocar o have lá na frente da frase. Have you ever seen? Ok? E se fosse he, she ou it, em uma das terceiras pessoas, a gente colocaria o quê? Ó, a gente colocaria has. So, has she, por exemplo, has she ever seen the rain? O quarto uso que a gente vai falar, e esse eu não consegui encontrar em nenhuma música, nenhuma letra de música, é uma coisa que acabou de acontecer, é um passado recente, tá? Normalmente utilizado com a palavra just, ok? Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta assim, ó. Have you eaten? Né? Você comeu? Have you eaten? Eat, que é comer, é um verbo irregular. Na terceira coluna é eaten, ok? So, have you eaten? E aí a resposta, se eu quisesse utilizar o just, eu posso falar I have just eaten. I have just eaten. Né? Eu acabei de comer. Então, esse acabar, quando a gente traduz para o português, é o just, ok? E nesse caso, a gente também usa o present perfect. A quinta situação é quando, na tradução, você usa a palavra já, que em inglês é already. Eu posso perguntar: Have you done your homework? Você fez o seu trabalho de casa? Na resposta, eu posso colocar I have already done my homework. Né? Eu já fiz o meu trabalho de casa. Done é um verbo do e também é um verbo irregular. Na terceira coluna, ele fica done. Então, present perfect, repetição no passado, quando começou no passado e continua até hoje, usando as palavras since ou for. Experiência em algum momento no passado, algo que acabou de acontecer quando a gente usa a palavra just. Quando usamos a palavra já, already, ok? Na tradução. E quando a gente não dá detalhes de quando aquilo aconteceu exatamente, né? Quando a gente tiver que usar isso, falar exatamente quando alguma coisa aconteceu, a gente vai ter que usar o simple past e não present perfect. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal. E até a próxima!